ficado na tua ida para a Inglaterra, para Oxford, e depois... Não, antes. Ficámos um pouco antes disso, sim. Portanto, o teu doutoramento... Eu fui... E seria então agora importante falar dessa tua estadia em Oxford, dessa tua experiência e do teu regresso a Portugal e como é que se articularam a partir daí os elementos da tua carreira. A data em que foste para Oxford. Sim, mas ficámos um pouco antes. Vamos a falar um pouco antes. Digamos, no fundo, quando eu decidi fazer o doutoramento. Desisti de um projeto de mestrado, na sequência da licenciatura em literatura, continuar em literatura comparada, desisti e fiz um primeiro ano na École des Hautes Études com o Fernando Medeiros no curso do Bettelheim, que nos decepcionou um pouco, tinha um nome pomposo, porque era sobre luta de classes e não sei o quê, e esse era o nosso grande interesse na altura. Mas, bom, e aquilo era um desfile de maoístas, homens e mulheres que vinham da China contando coisas demasiado boas para o meu ceticismo e para o do Fernando, aliás, também. De modo, desistimos e fomos ter com Pierre Vilar. Eu devo ter, portanto, estado inscrito, enfim, isto deve ser a inscrição em 70, 71, ano escolar de 70, 71, ainda na École Pratique des Hautes Études, sexta secção, diretor o Brodel, e começámos, então aí era diferente, o Pierre Vilar era um velho comunista, penso que desativado, mas muito, muito saliniano, muito stalinista. Ainda depois conversei com ele sobre o 25 de Abril, e ele completamente cunhalista, enfim, não estava informado, mas a reação natural, também já tinha idade na altura, evidentemente. E começámos a fazer, inicialmente até falámos com ele no sentido de fazermos uma tese a dois. Ele disse, bom, nunca ouvi falar disso, mas se vocês fizerem o dobro, podemos ver isso. Bom, nós trabalhámos juntos durante bastante tempo, e depois separámos o período, não é? E ficou o período, eu pegava, digamos, no final do século XIX, princípio do século XX, e ele iria até, no fundo, até ao 28 de maio de 1926, ao fim, até à ditadura, até ao fim do liberalismo, e no fundo a nossa grande pergunta era como é que o regime tinha chegado, como é que a ditadura tinha chegado e como é que, como premissa para o próprio funcionamento do regime. Portanto, no fundo, era um prolongamento das nossas interrogações políticas, um prolongamento em termos de conhecimento e em última instância, académico, sujeitando-nos, digamos, à disciplina académica. Para ele era normal, ele, apesar de tudo, tinha sempre mantido uma vida escolar, trabalhando aqui e além. Para mim era, de facto, um regresso total, era uma mudança e que tinha realmente que ver um bocado com a ressaca, digamos, de maio de 68 e até dos acontecimentos em Itália, em que, de facto, perante a orientação, digamos, confrontacional que o movimento, enfim, que eu acompanhava, o grupo de Potere Operaio, dirigido de forma muito, aliás, muito interessante, quer dizer, por Toni Negri, que é, de facto, quer dizer, uma figura que consegue, digamos, influenciar, para não dizer dominar as pessoas, sem dizer nada, quer dizer, tem um poder, quer dizer, extraordinário, e continua igual, quer dizer, sempre, digamos, brilha quase pelo que não diz, pelo que faz pensar, bom, mas, na verdade, desiludido e muito cansado, muito exausto. Lembro uma vez uma amiga que entretanto já morreu, a Cristina Futcher, de repente qualquer coisa que eu disse, daqueles jantares que a gente fazia muito, quer dizer, muito coletivo, tudo muito coletivo, e isso era bom, e isso era muito bom, talvez fosse mesmo o melhor, a dimensão existencial, quer dizer, muito vivida, quer dizer, de todas aquelas coisas, e ela perguntou-me, mas tu não acreditas na revolução? E eu disse, mas, quer dizer, tenho cara de parvo?
Mas então porquê é que fazes? Faço porque tenho que fazer. Quer dizer, porque temos que fazer. Há todos os motivos, quer dizer, para lutar contra. Quer dizer, mais do que em prol de uma coisa concreta. Bom, isso, digamos, foi um bocado a minha ruptura mais ou menos definitiva com uma política propositiva mesmo que de extrema esquerda. E depois já no 25 depois de 25 de Abril foi sempre a minha posição, muito, digamos, contra coisas que não me agradavam, quer dizer, mas sem assumir a responsabilidade de resolver eu o problema. E a viragem para a investigação foi-se fazendo dessa forma. Passando, enfim, saltando o pequeno... Portanto, ainda fui para Londres uma primeira vez, com a futura mãe dos meus filhos, que era francesa e que era anglicista. E então tinham aquele sistema, uma espécie de Erasmus avant la lettre, em que os franceses iam ensinar inglês, os ingleses iam a França ensinar inglês, e ela tinha um pequeníssimo pecúlio. Eu tive uma ajuda dos meus pais e, à parte disso, fazia traduções. E foi em Londres que eu tive, então, eu desempreguei, tinha um bom emprego, ótimo emprego, para o nível dos imigrantes portugueses, um ótimo emprego. Enfim, havia quem tivesse melhor, mas não muitos. Só nas organizações internacionais. Era uma grande empresa, uma grande casa de edições técnicas de medicina, direito, bom. E eu, portanto, fazia aquele trabalho até às 5 da tarde e era muito bom porque não me gastava praticamente nenhuma energia neuronal, e depois, a partir das 5 eu fazia a revolução. Normalmente tinha um pequenino intervalo de 1 hora para mudar, ia lá num barzinho em Saint-Germain-des-Prés, encontrava alguns amigos ou até pessoas desconhecidas, ainda mais interessantes, e pronto, e depois entrava, quer dizer, noutra vida completamente, trocava o chapéu. Porque mantive sempre, quer dizer, mantive a atividade, mas, digamos, cansado, quer dizer, sem crença no objetivo, não é? É difícil de explicar, é interessante, não é vulgar eu falar desse período. Estamos a falar de 72, 73, 74, quer dizer, nesse sentido, 25 de Abril, enfim, salvou-me, e deu-me, enfim, uma oportunidade extraordinária, pouco depois, a seguir ao 25 de Abril, fui ver o Tony Negri, contar-lhe um pouco o que estava a passar e tal. E havia sempre aquela multiplicidade de gente, e depois de jantar havia uns que deitavam as cartas do tarot, uma espécie de tarot e tal. Então deitaram as cartas para mim, e sabes o que é que saiu? Que eu teria uma grande carreira. Não, mas naquela altura quer dizer, não havia motivo nenhum para pensar numa coisa dessas. Retrospectivamente eu disse, bom, quer dizer, deve haver qualquer coisa na bruxaria. Não porque podia ter dito que eu ia ser um grande revolucionário ou qualquer coisa, mas aparentemente estava nas cartas que não era o caso. Eu fui com um mocinho português e não teve qualquer seguimento. Depois os italianos vieram assistir em turismo, Tony Negri também esteve aqui, num dia em que havia uma manifestação contra o patriarcado, contra a igreja, uma coisa dura que houve ali no Campo Santana. Sim. E ele excitadíssimo com aquilo. Mais tarde também veio o escritor, o Balestrini, nessa altura, mas eu conto isso. Bom, portanto, e vai ser, portanto, com o Pierre Vilar, depois com uma carta de Pierre Vilar fui para Londres, enfim, para ir com a Silvine, mas foi ótimo, porque foi mais isolado, estava mais isolado, tinha mais tempo, e passava, quer dizer, o dia inteiro no British Museum, que é ainda portanto, the Library of the British Museum, a mesma do Lenin, exatamente a mesma sala oval com as cadeiras azuis e tal, muito engraçado, em que os bons lugares eram muito procurados, e então havia uma mocinha americana que vinha cedíssimo e tomava logo o lugar e depois dormia 1 hora ou 2, quer dizer, que lhe tinha faltado, quer dizer, não, ficava ali a dormir e depois então acordava e lançava-se no seu trabalho. E era era fantástico, quer dizer, portanto, estar ali 8 horas, quer dizer, 10 horas, quer dizer,
Em que ano exatamente foste para Londres, Manuel? Então isto é 71, 72. Isto é 71, 72. Ela até ficou depois, mas eu voltei. A nossa relação era difícil, não sempre. E eu depois voltei, até porque também tinha ganhado dinheiro, já tinha esgotado as hipóteses todas e tinha escrito a tese. Claro. A tese estava escrita a tese, estava escrita os materiais, estavam feitos os materiais para a história da questão agrária e estava escrito o futuro, a introdução à tese que se tornou o desenvolvimento do capitalismo em Portugal. Bom, estava tudo quase feito, mas muito feito. De escrita automática, como diziam os surrealistas, escrita automática, uma mesinha deste tamanho, aqui um quarto do meu gabinete, que era o nosso quarto de dormir, enquanto ela ia dar as suas aulas, e tinha as coisas todas espalhadas, quer dizer, pelo chão. Escrever história é relativamente fácil, porque tem um suporte narrativo, não é? Digamos, as coisas que vêm primeiro, se não explicam as que vêm depois, pelo menos o contrário é difícil. O contrário é difícil. Embora retrospectivamente a gente perceba, não é? Mas claro, a retrospectiva já nós tínhamos desde o fascismo, quer dizer, porque ainda estamos, em Portugal ainda está sob Caetano. Acompanhámos isso tudo. Em Paris, portanto, entre 67 e 70, fazemos os Cadernos de Circunstância, que, como eu expliquei, acabou por se dissolver, foi um divórcio de comum acordo e muito feliz, e damos-nos todos otimamente e temos ótimas recordações, porque não insistimos, no fundo, quer dizer, naquela coisa, naquele risco dos movimentos esquerdistas, dos grupúsculos, e quanto mais grupuscular, pior, de, quer dizer, levar as tendências, quer dizer, até à unidade, não é? Quer dizer, como dizia Fernando Pessoa, não é? Eu pertenço a uma classe de um só indivíduo, não é? Que é, claro, é nessa altura que somos objeto, nós com todos os colegas do esquerdismo, do ultra-esquerdismo. A ultra-esquerda portuguesa é muito interessante e muito forte, continua ainda hoje, quer dizer, Portugal tem, enfim, um voto de esquerda extra-parlamentar, digamos, embora parlamentar, extra-governamental, quase nos 20%, quer dizer, é enorme. E isso tem que ver, quer dizer, com a classe dirigente e as elites que temos, que provoca do outro lado, quer dizer, uma reação do mesmo tipo, digamos. Portanto, é aquilo que o José Gil dizia, estão bem uns para os outros. José Gil escreveu um texto, numa espécie de debate que nós fizemos nos Cadernos de Circunstância, que desagradou particularmente ao Dr. Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal era o líder do Partido Comunista e era um grande intelectual, como o Cardeal Ratzinger, era um grande intelectual e dedicou ao esquerdismo uma brochura importantíssima, quer dizer, feita em princípio na clandestinidade, quer dizer, eu como sou muito materialista, parti do princípio que a questão devia ser muito importante, quer dizer, dado o enorme investimento, quer dizer, que o Cunhal e o partido fizeram na luta contra nós, significa que era para eles um problema real, que existia um problema que não era imaginário. Uma coisa importante chamado o radicalismo pequeno-burguês de fachada... Não, o radicalismo... Como é que era? O radicalismo socialista Não, o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. Exatamente, o radicalismo pequeno-burguês de fachada socialista. Onde ficou furioso com essa observação do José Gil. José Gil é um filósofo português, hoje até muito na moda pelas suas interpretações da identidade nacional e da nossa condição nacional. Interpretações que, de uma forma geral, são bastante corretas, mas não têm fundamento nenhum, são puramente intuitivas. Mas até nos inquéritos que a gente faz, de facto, vê-se coisas que poderiam ir nesse sentido e que nós, obviamente, resistimos, mas ao mesmo tempo é um bocadinho irresistível e o êxito dele vem, evidentemente, daí. É uma teoria segundo a qual os portugueses são assim. E toda a gente adora porque se lê aquilo na perspectiva de todos os portugueses, menos o professor José Gil e eu. Ou seja, todos os portugueses, a começar pelo professor José Gil, consideram que os portugueses são assim.
O que em psicologia social, aliás, é exatamente o que deve ser, como deve ser. Portanto, os outros são assim e provavelmente somos. Quer dizer, quando todos estamos a atribuir aos outros aquilo que achamos mau, não é? E, possivelmente em nós também. E o Zé tem tido um grande êxito com isso. O Zé estava exilado há muitos anos, de uma geração ligeirissimamente... Não, tinha mais um ano do que eu tinha, vive o irmão mais velho, então essa é uma grande cabeça filosófica, foi uma pessoa, enfim, muito importante na minha vida, ao longo tenho um livro que lhe está dedicado, enfim, e justamente dedicado, até porque os temas foi ele que, a certa altura, me fez pensar nisso, que era Fernando Gil, que faleceu, enfim, prematuramente, tinha 69, que há 3 anos. E que eles eram mais o que eu escrevi recentemente um pequeno texto a propósito de um grupo artístico muito importante em Portugal, uma espécie de neomodernistas, digamos, o relançamento do modernismo em Portugal, que é o grupo do KWI grego, que vi, há quem diga que vi, ou KWI, o QI, enfim, há várias maneiras de dizer. Eram as 3 letras que não existem no alfabeto português. Foi por isso que eles puseram. E a propósito desse grupo, eu fiz uma distinção que me parece importante, já agora retrospectivamente, para o período do exílio, entre imigrantes, os 3 E's, os emigrantes, que eram uma massa que deu aos exilados uma amplificação que explica, de facto, quer dizer, a importância, quer dizer, que isso teve, embora por estudar, mas a enorme importância, quer dizer, mesmo, hoje já um pouco menos, mas enfim, nos últimos 10, 20 anos, quer dizer, uma parte muito importante, quer dizer, da elite portuguesa, incluindo a elite política, tinha feito um estágio, quer dizer, forçado, mais ou menos forçado, no estrangeiro. Só aqui neste corredor havia 3 ou 4, não é? 3 ou 4. António Barreto, eu, o Alexandre, o Lucena, só que havia 4. Que normalmente, mais por razão, fugindo ao serviço militar, aquilo que eu tinha falado outra vez, os chamados refratários e alguns desertores. Então, uma diferença entre emigrantes, exilados, que eu caracterizava como aqueles que tinham ficado com o rabo preso em Portugal, que ficavam, quer dizer, a olhar para trás, o que fez também que eu nunca me visse a fazer carreira em França, em nada, fosse profissional ou académica, porque estava sempre com a cabeça virada para trás, e em todos os sentidos, incluindo o sentido negativo, e depois aqueles que realmente não tinham ficado a olhar para trás e que se tinham, digamos, disperso, quer dizer, no ambiente francês, parisiense e noutros, em Londres, sobretudo também havia pessoas, mas enfim, o grupo maior era Paris porque era muito fácil trabalhar, arranjar emprego. Era muito fácil. A gente chegava e se não gostava, mudava no dia seguinte. Nos anos 60 tinha esse lado fantástico, não é? Que a gente podia sempre trabalhar, ganhar um pouco de dinheiro. E aquilo que eu chamei, e viu, a palavra evidentemente existe, até há uma tese brasileira que eu nunca consegui pôr a mão, mas que trata exatamente este tema. E os outros são os expatriados. Portanto, imigrantes, exilados e expatriados. Onde eu dou a entender que os expatriados é que eram os espertos, e sobretudo na arte e na ciência, na filosofia, menos na literatura. Já escrevi um bocadinho sobre isso, porque a literatura, por causa da língua, quer dizer, ficam amarrados. Ficamos. Quer dizer, mesmo uma pessoa esteja fora, fica um bocado amarrada à língua. Ver o Nabokov, que mesmo escrevendo em inglês, está sempre a escrever sobre a Rússia, não é? Quer dizer, embora tenha escrito um grande livro sobre os Estados Unidos, não é? Sobre On the Road, muito melhor que o On the Road, que é a Lolita. Parece que os filmes dos anos 50, não é? Os carros paravam naquelas bombas de gasolina, quer dizer, é absolutamente fantástico. Ora bem, portanto, fechado, no fundo, para fechar o período do exílio, que eu, enfim, classifico da seguinte forma.
fiquei eternamente grato ao Dr. Salazar ter-me empurrado de Portugal para fora e obrigar-me a fazer uma experiência, uma reciclagem que, enfim, seguramente fez de mim uma pessoa diferente enfim, mais aberta e mais conhecedora, quer dizer, do que se passava lá fora e descobrindo ao mesmo tempo, e isso é uma coisa que me ficou até hoje e que me irrita muito que não seja reconhecido universalmente como seria justo, que Portugal tem imenso a ver com tudo isso e que tem, inclusivamente, uma contribuição a dar no sentido de o caso português, a experiência portuguesa, pela semelhança e pelas diferenças, podia enriquecer muito toda a nossa visão, digamos assim, da modernidade, pós-modernidade europeias. Um ponto de vista, até pela longa história colonial, não é? Que também não é única, mas que é muito diferente. Até por isso, eu acabo a minha tese dizendo um bocadinho a Wittgenstein e disse tudo o que disse, mas não falei do essencial, que seriam as colónias, que no fundo explicavam muita da política portuguesa, não era decidida, não era feita em função de Portugal, mas em função das colónias. Não é? Isso é uma coisa que o Valentim Alexandre aqui ao lado tem ultimamente trabalhado bastante, mostrar, quer dizer, incluindo o Estado Novo, evidentemente, quer dizer, entre muitas das suas causas está a ideia, digamos, de uma parte da elite, que agora nós consideramos conservadora, super-reacionária, autoritária, etc., mas tinha que ver com a má gestão dos liberais relativamente, ou a alegada, quer dizer, em todo caso, não é? Má gestão do Império. E é verdade que o Salazar conseguiu fazer um império e não só uma coleção de entrepostos como mais ou menos, quer dizer, as colónias africanas foram durante o liberalismo, embora já no fim do século XIX comece, digamos, sob a pressão inglesa. Sob a própria pressão inglesa, Portugal sentiu o desafio, digamos, de fazer um império. Pronto, isso começa com figuras que, lá está, que ninguém conhece e que são absolutamente fascinantes, como o Mozin de Albuquerque, quer dizer, portanto, aqueles militares africanistas que se tornam políticos. Bom, pronto, aí está uma contribuição que provavelmente também tem, por exemplo, semelhanças com a França, mas não terá com mais país nenhum, bem, com a Inglaterra, naturalmente, numa escala e num idioma diferentes. Entretanto, estava eu em Paris, exatamente, a escrever, tínhamos zangado com a Silvine, e então decidi vingar-me escrevendo, voltando à tese, e entretanto, depois foi muito confuso o regresso de Londres a Paris, foi muito, muito confuso. Eu estava, de facto, mesmo houve um dia que eu devia estar, falei com o Fernando Gil, e devia estar realmente, acho que não tive uma depressão porque não tinha meios. Quer dizer, a conta forte, tinha que trabalhar, tinha que me levantar e portanto não tinha condição para, mas se tivesse um bocadinho de dinheiro de lado, talvez até tivesse indulges, não é? Até me tivesse deliciado com uma pequena depressão. E ele deve ter sentido, porque depois de a gente desligar, 10 minutos depois ele ligou e disse: vem cá jantar. E arranjou uma festinha e não sei o quê, e eu já depois saí com uma amiga e tal, en tout bien, tout honneur, mais tarde en tout mal, mas naquele dia tudo honrado, mas realmente foi uma coisa que eu fiquei sempre a dever. Fiquei sempre a dever, não direi a vida, mas uma depressão já não seria pouco. E a sensibilidade que ele teve. Ele costumava dizer, quando estava zangado comigo, dizia ou escrevia: como tu sabes, tu és o meu melhor amigo. Eu disse: o que é que eu fiz? Era uma pessoa super exigente. O Zé Irmão dizia: és o único que o aguenta. Era muito pressionante. Muito pressionante. Isso também era muito bom, porque obrigava-nos, quer dizer, a puxar, quer dizer, das reservas. Como digo, o 25 de Abril salvou-me e ofereceu-me uma oportunidade em que eu nem pensava, mas de facto também não me enganei.
porque imediatamente, quando nós ouvimos as notícias, eu estava num outro quartinho, mais ou menos do mesmo tamanho, numa mesa mais, talvez porventura mais pequena, estava a escrever a versão portuguesa do desenvolvimento do capitalismo. Tinha decidido pegar por aí para fazer um livro. Portanto, a parte, digamos, a parte narrativa, empírica, estava totalmente feita e eu pus-me a fazer uma introdução que era simultânea, a introdução à tese e uma parte da qual era a introdução digamos, ao período do século XIX. Portanto, a minha tese é de 1890 a 1914 portanto, eu pego, digamos, em Pombal, portanto, e vou, digamos, muito superficialmente, tudo, essa parte toda em segunda mão, portanto, quer dizer, e só começo a investigar propriamente a partir de 1800 portanto, como é que se diz, em fontes primárias, como eles dizem, com muito pouco acesso a arquivos, porque a única documentação de natureza arquivística que eu tive acesso foi em Inglaterra, sobretudo na London School of Economics, tinha muita coisa sobre Portugal, ou seja, Portugal era monitorado, mas absolutamente à hora, ao minuto, sabiam tudo sobre Portugal, reuniam toda a informação. Às vezes eu abria, ou seja, as estatísticas, ninguém as tinha visto, mas estavam lá todas, exatamente, just in case. Não é? Como em Oxford me vinha a perceber, nunca fiz nada com isso, mas achei fascinante a documentação sobre o período da restauração, que é um período fundamental para eles, que é quando a Inglaterra retoma o controle de Portugal vis-à-vis da Espanha, não é? E então, mas era fantástico. É extraordinário, aliás, que alguns historiadores portugueses não tenham lá ido ver o que eles lá têm. Bom, voltando. E então fiz e, portanto, a partir de 1840, 50, pronto, é que eu começo a encontrar documentação original, que não tinha sido tratada, o que o resto na época era relativamente fácil, porque a historiografia... Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, até 25 de abril de 1974, nunca admitiu uma tese de História sobre o século XIX. Não há. Há teses de licenciatura, Mário Soares fez uma, por exemplo, sobre Teófilo Braga e as ideias republicanas, Peter Santos fez uma sobre o que ele chama de geografia, como é que é? História e Geografia da Revolução de 1820, que é uma repetição do texto fantástico de Jaime Cortesão, que ele fez no Brasil, Geografia e Economia da Restauração, mostrando, quer dizer, que toda essa geografia e economia é o triângulo Angola-Brasil que permite, digamos, à elite aristocrática portuguesa, à elite portuguesa restaurar, digamos, a independência, mas recriando naturalmente uma dependência em relação à Inglaterra, porque no fundo a história de Portugal tem sido essa, quer dizer, ou era a Espanha ou era a Inglaterra. Como eu costumava dizer, sem a dependência inglesa, Portugal nunca seria mais do que Catalunha, na melhor das hipóteses, mais provavelmente Galiza. Exatamente. Portanto, era o preço. Isso é uma discussão com Miriam Alperne em particular, que nunca se aperceberam da função da dependência britânica. A dependência britânica era isso, não é? Era um país que em 1850 tem 1,5 milhão de habitantes e segura territórios, quer dizer, bom, e que em 1600, 1700, há um livro muito interessante sobre como os portugueses foram obrigados a abandonar Ceilão, e há um estudo que mostra que o Conselho Ultramarino, que às vezes é tomado por parvo, deliberar e optar, portanto Portugal estava em guerra com a Holanda desde Ceilão até Pernambuco, e disse, não, o nosso interesse é o Brasil e portanto abandonamos Ceilão, e mandaram as ordens para Ceilão a dizer abandonamos. Só quando o tempo das ordens lá chegar, os portugueses tinham morrido todos, quer dizer, a defender, quer dizer, aquilo. Não,
é interessante. Quer dizer, para o bem e para o mal, naturalmente. Falar de colonialismo é sempre um bocadinho delicado para os colonos, não é? Para os colonizadores. Mas a estratégia era claríssima, inteligente, as opções eram feitas e os recursos escassos usados de uma forma racional, quer dizer, ao contrário de que às vezes... Racional do ponto de vista do colonizador, naturalmente. Quer dizer, enfim, não é preciso ser Max Weber para perceber o ponto de vista. Portanto, quando saí de Londres e voltei para Paris, vinha bastante deprimido, como eu disse, e a vingança foi começar a escrever, e estava eu a acabar a versão portuguesa do Desenvolvimento do Capitalismo, quando a Cristina Fucha telefona e diz: já sabes, a revolução, qual revolução? Em Portugal, qual Portugal? Portugal, o nosso, revolução, caiu, não sei o quê. Ela era filha do embaixador Vasco Fucha Pereira, foi o único embaixador português, está embaixador em Bonn, na Alemanha, o único embaixador que aderiu à revolução antes dela estar acabada. E que, enfim, provavelmente informou a filha, que trabalhava na OCDE, era economista na OCDE, com a... Não, Leonor Coutinho também deu por lá. E telefonou-me, pronto, e a partir desse... Pronto, esse dia parou tudo, o tal manuscrito, enfim, daquilo ao escrito, ficou durante quase 2 anos, quer dizer, enfim, guardado, nada perdido, quer dizer, eu tinha... A notícia te surpreendeu particularmente? Quer dizer, nós estávamos, digamos, tínhamos muita informação, eu tinha inclusive falado com o meu irmão tinha estado preso, tinha sido libertado, e houve uma tentativa de golpe anterior, em 16 de março, que foi esmagada no ovo, e nessa altura eu telefonei e falei com o meu irmão, que tinha feito uma pequena estadia na cadeia antes, por coisas ligadas ao jornalismo e tal, e eu disse: então, isto agora está tudo acabado. Ele disse: não, isto está vivo, está vivo, quer dizer, bom, e alguma coisa saberiam, e nós tínhamos muita informação e até alguma intervenção, o grupo dos cadernos de circunstância, o grupo obreirista, quer dizer, enfim, que eu liderava, continuou, e fizemos um jornalzinho que distribuíamos em Portugal, chamado A Classe, La Classe, mas isso já, pois, não, isto é antes de 25 de Abril, claro, sim, nessa altura já conheci os italianos, evidentemente. Tinha o José Maria Carvalho Ferreira, que vinha a Portugal, ele tinha a possibilidade de vir, e conhecia uns proletas, e enfim, tinham umas relações. Fomos visitados pelo futuro comandante Almada Contreiras, porque no nosso grupo tínhamos 2 marinheiros, 2 desertores da Marinha de Guerra, João Freire e um rapaz chamado Jorge Valadas. E havia mais, aliás, havia bastantes. Talvez mais, ou pelo menos eu notei mais do que do próprio exército. Mas, enfim, por circunstâncias fortuitas, nós tínhamos uma forte ligação aos oposicionistas dentro da Marinha de Guerra, de tal maneira que mandávamos propaganda nos navios que vinham a reparação em França, e então íamos e levávamos as nossas coisas, e os oficiais traziam aquilo para Portugal. Aliás, o João Ferreira de Almeida ainda recebeu alguma dessa literatura. Vou-vos contar, aliás, um deles era um rapaz muito simpático, como é que ele chama? Francisco qualquer coisa, há de me lembrar que depois foi lugar-tenente do Rosa Coutinho durante a Revolução, portanto não era pouca coisa. Francisco, às vezes vejo por aí. E então o Contreiras veio perguntar o que é que a gente achava da possibilidade de um golpe militar e não sei. Lembro perfeitamente de eu dizer: militar? Como esquerdista empedernido, disse: eu nem sabia quem ele era. Eu não sabia quem ele era. Depois é que, enfim, ele se identificou. Conheci alguém que conhecia o Zé Maria, bom, e vieram-me perfeitamente ali no Boulevard Port Royal, quer dizer, isto era na primavera, estava num tempo maravilhoso, estávamos cá fora, e ele a contar-me. Portanto, sim, não foi uma surpresa total. Depois o nosso controle
foi o dos presos políticos. Se libertavam, se não libertavam. E esperámos ali 48 horas porque, digamos, os moderados ainda queriam separar os crimes de sangue dos outros e não sei o quê. Bom, e como ainda por cima alguns dos crimes de sangue eram pessoas próximas de nós, com quem já não tínhamos relação nenhuma, mas enfim, que era o Chico Martins Rodrigues, o Rui de Piné e tal. Bom, e sobretudo era um sinal para nós, quer dizer, não é? Saber até onde é que ia a amnistia, chamemos assim, até onde é que ia a abertura. Bom, e quando esse problema ficou decidido, a gente meteu-se num Volkswagen, José Hipólito dos Santos, Fernando Medeiros e eu, e um amigo brasileiro, um rapaz brasileiro que andava ali às novidades sobre Portugal, devia ser um exilado, e que nos perguntou se podia vir connosco. Eu disse, venha daí, e viemos, e veio. Íamos matando na estrada porque não parávamos, a certa altura acho que adormeci e alguém lá me acordaram antes de sair completamente da estrada e chegámos no dia, portanto, 30 de Abril, 29 à noite, 30 de Abril, para, enfim, o grande 1º de Maio, onde nessa altura até me deixei associar ao grupo que iria ser o do MES. Depois discutia-se se havia de ser MER, Movimento da Esquerda Revolucionária, ou MES, movimento que seria o MIR chileno. O Chile era muito invocado, o que eu achava que dava um azar do caraças, quer dizer, que era uma coisa que não se devia falar no Chile. O povo unido jamais terá vizinho. Quer dizer, bom, esperemos que desta vez assim seja. Bom, esse período, portanto, eu depois tentei fazer com um grupinho, portanto, apareceram pessoas, teceu-se ali uma pequenina rede, portanto, realmente sou uma espécie de Pedro Pescador, não é? Que foi o que inventou a rede. E fizemos um grupinho, que havia o Zé Loureiro, que nos tinha visitado, que tinham feito uma revista muito interessante no Porto, antes de 25 de Abril, que eram os Cadernos Necessários, e nos tinha posto em contacto com um grupo muito, muito interessante da Faculdade de Economia, do ISEG, onde estava o Ferro Rodrigues e aquele Félix Ribeiro, que eles chamavam Cadernos, não me lembro, muito obreirista, muito parecia que tinham ouvido falar dos italianos, e talvez tivessem, do Quaderni Rossi, sobretudo, que é o grande revista anterior a isto tudo, não é? E que é super interessante, fenomenologia do trabalho, quer dizer, aquilo é sociologia do trabalho da mais alta qualidade, até porque justamente não está presa, digamos, aos deveres da disciplina. E fizemos ali uma pequena rede que se reunia no escritório do advogado José António Pinto Ribeiro, com algum conforto, e havia um misto, e no 28 de setembro, que é quando é o primeiro grande passo, digamos assim, é a abertura daquilo que se ficou a chamar o processo revolucionário em curso, o PREC, portanto, quando a facção spinolista, não vou conseguir em 2 horas, a facção spinolista, a facção moderada do movimento das Forças Armadas, foi vencida. Digamos, é vencida pela primeira vez, e venceu-a ainda mais uma vez, no 11 de março. Eu não estava em Portugal, tinha ido ver a Silvine, que tinha ficado em França, e quando voltei, apercebi-me de que que na melhor das hipóteses estaríamos a tirar castanhas do lume para o PC as comer. E isso era uma coisa que eu não faria. Quer dizer, já tinha resolvido esse problema há muito tempo, no maio de 68, que para mim terminou justamente diante do grande estaleiro de Montparnasse, onde estavam a construir aquelas monstruosidades que lá estão agora, e onde havia alguns trabalhadores portugueses. Enfim, a minha função era tentar impedir o regresso ao trabalho. Já assinados os acordos e tal, e o PC também estava com uma missão oposta de acabar com a greve. E quando, a certa altura, a gente começou a aproximar-se uns dos outros, não chegou a haver tabefes, mas já estivemos muito perto, e depois apercebi-me que eles tinham chamado a polícia, e nessa altura eu decidi não ser apanhado, ainda por cima como estrangeiro. Os portugueses são, a seguir aos árabes, sobretudo argelinos, alguns marroquinos e tunisinos, mas sobretudo argelinos, a seguir, digamos, aos magrebinos, os portugueses são o contingente mais forte de expulsos de França em maio de 68.
malta apanhada, sobretudo gente apanhada na rua, quer dizer, pronto, é que são presos, quer dizer, vêm os papéis, não têm os papéis em ordem, ala. Eu fui apanhado, aliás, depois no rescaldo, estupidamente, estava desprevenido porque julgava que já tinha acabado, e lá me safei, mas eles fartaram-se de olhar para os papéis, mas enfim, eu tinha um bom emprego e tal, bom, lá me deixaram em paz. E nessa altura, bom, e então fizemos uma reunião lá no escritório, ali na Rua Castilho, na altura, e à saída eu disse ao Zé António, para mim acabou. Eu, entretanto, exatamente, não é coincidência, portanto, isto é outubro de 1974, em que eu tinha começado a trabalhar no Isqueté, em que o meu colega Marinos Pires de Lima, com quem durante o verão nós tínhamos feito um trabalho que está publicado sobre os movimentos, com a Maria Lourdes dos Santos, onde tem uma coisa minha sobre a fábrica de máquinas de escrever Messa, um estudo à la Alcoati, digamos, em que eu descobri, por exemplo, a questão do género era incrível. Eu nem descobria, quer dizer, quando falavam das raparigas e tal, e então havia portanto, um operário de quem este falava, cuja filha estava lá a trabalhar. E ele dizia, ele não precisa, mas eu quero o dinheiro, porque um homem, um pai de família, não põe a filha a trabalhar na fábrica. Era mesmo uma questão moral, não ética, moral, quer dizer, perigoso. Uma moça largada ali na fábrica, 1974, 5. Exatamente. Eu não sei se escrevi sobre isso, mas alguma nota é capaz de haver. E pronto, tentar compreender um bocado porque aquela fábrica e não outra. Havia aquele UMR que fez várias e nós andámos um bocadinho até com eles na Timex. Bom, e então eu disse, acabou. E realmente acabou. Durante 8 anos, eu disse, minha carreira política terminou. Porque tinha começado a minha carreira universitária. Porque no dia em que eu entrei à porta do Isqueté, lá embaixo, naquele edifíciozinho que está ali, e comecei a dar aulas, eu já tinha dito isso. Realmente tive essa sensação de ter sido salvo. Quer dizer, cheguei, quer dizer, atingi o meu objetivo. Bom, e foi fantástico. Ainda hoje tenho trabalhos dos alunos, alguns grupos de alunos dessa altura. Portanto, já tinhas encerrado a tua estadia em Paris? Ou sim, claro, viemos logo, tive aqui uma semana, muito interessante, produzimos fiz um texto com o Ferro Rodrigues, a desmascarar a natureza militar do golpe e que era preciso fazer mais coisas para, enfim, salvarmos, resgatarmos, quer dizer, o gesto dos militares, portanto, para nos apropriarmos do golpe deles e apropriámos, as a matter of fact, até nos apropriámos de certa maneira. Não completamente, no fim do dia, não, nunca completamente, evidentemente. Isso deve ser um texto completamente idiota, mas eu gostaria de o rever. Fizemos os dois em casa dele e tenho a certeza que ele se lembra. Quer dizer, deve ser ele que tem o texto, eu não tenho. Quais foram, depois, com a tua entrada para o Isqueté, que disciplinas ficaste? Fui fazer o seminário de investigação, portanto era o último ano, creio eu, ou os 2 últimos anos, quarto, quinto, talvez, e a minha cadeira chamava-se História Social e Económica de Portugal Contemporâneo. Pronto, e era isso. Até era século XIX, XX, e contava aquelas coisas que já contei aqui um bocadinho, portanto, e era uma novidade absoluta. O meu livro, portanto, o primeiro que sai, ainda creio que... porque eu mandei os materiais em 72, para a Inova, para o Zé Cruz Santos, que era um amigo meu, tinha trabalhado comigo na Europa América, no meu período em que cheguei a diretora da Uliceia, mas isso já vos contei. E mandei-lhe o livro e ele não se atreveu a publicar, porque na antologia tinha 2 textos fundamentais. Um texto de Salazar, absolutamente fantástico, 1916, que Salazar mandou recolher todos os livros que ele tinha escrito antes de tomar o poder. E uma Nossa Senhora de Fátima limpou o rasto
para acentuar a ideia de que um dia ele chegou, em abril de 1928. Até mesmo a parte 26 mandava, os antiquários tinham instruções para quando aparecesse um exemplar. Tinha 2 livros publicados, O Ágio do Ouro, que é um livro fantástico, uma crítica das elites, quer dizer, devastadora, que a certa altura diz: o povo poderia ter-se revoltado, mas preferiu votar a classe dirigente ao mais completo desprezo. Escreveu ele em 1915 sobre a crise de 91, que é exatamente como esta agora. E o povo ainda não os votou ao desprezo merecido. Eu já citei essa frase, hesitei muito tempo em usá-la no contexto atual. Mas um dia eu disse, não, é agora. Quer dizer, eu disse, como? E depois, com todos os consonantes, num contexto diferente, Dr. Salazar escreveu um dia, paf, quer dizer, não é? Façamos o possível para que não volte a acontecer. E voltou. E é isso. E votou ao desprezo. E a consequência, evidentemente, é que tens aquelas eleições em que 40% ou 50% das pessoas não votam, está essa desilusão, que evidentemente não serve a ninguém, mas que é legível, quer dizer, cultural, sociologicamente, politicamente. Portanto, onde é que estamos? Estávamos no isto, a fazer este. Exatamente. E felicíssimo da vida, até ao dia em que, como a felicidade não era suficiente, veio mais felicidade. Entretanto, tinha havido um episódio esse, infelizmente, muito pouco auspicioso, mas que tem tido, enfim, um seguimento tão bom quanto possível. Entretanto, tivemos um filho que, enfim, tem um problema mínimo, um déficit ligeiro, mas, enfim, suficiente para lhe estragar a vida em grande parte, mas, enfim, tem muita autonomia, tem 30 e não sei quantos anos, vai o tempo contar, e vinhamos nós, lembrando, porque, entretanto, vinhamos nós de umas... do verão, em França, de férias, que passávamos com os pais da minha mulher, com a criança, com o rapazinho, Nicolau, e quando cheguei, havia um anúncio no jornal, não sei o quê, uma bolsa em Oxford. Ela era anglicista, a adaptação a Portugal nem sempre era a melhor, quer dizer, ainda hoje... Quer dizer, há muita coisa que me dá a volta. Aliás, aos portugueses que não viveram lá fora também dá. Bom, a quem viveu lá fora, evidentemente, dá mais ainda, não é? E sem cair, enfim, em elitismos, quer dizer, é verdade que havia coisas que nos surpreendiam e que eram difíceis até para ela. E então perguntei-lhe, gostavas de ir? Adorava, era fantástico e não sei o quê. E mandei a candidatura e ganhei. Curiosamente, pouquíssimas pessoas se candidataram. Bom, é uma história fantástica, essa história dessa bolsa. Essa bolsa era uma bolsa criada pela Fundação Gulbenkian, no Colégio de St. Anthony's, em Oxford, e que tinha um destinatário, que era uma pessoa, enfim, a quem o novo regime queria agradecer os favores e apoios. E essa pessoa, coitada, quer dizer... Teve tanto azar, recebeu a bolsa, como estava previsto, chegou ao aeroporto de Londres, teve um ataque de coração, ainda o levaram a correr e morreu. E a bolsa ficou. E então os nossos altos dirigentes não tinham ninguém para mandar. E houve alguém, um malandro do PSD, que para chatear o PS, disse, mas podemos fazer um concurso público. E os outros, então faça lá. Quer dizer, e fizeram. E eu ganhei. Ganhei com o apoio em Oxford e em Portugal de pessoas que estavam muito ligadas ao colégio ainda naquela altura, que era o Zé Cotileiro por um lado, que era adido cultural na Embaixada e que tinha feito doutoramento em Antropologia em Oxford, nesse mesmo colégio, e que tinha sido, e que ainda era, aliás, era assistente, enfim, lecturer na London School of Economics, lá na parte da Antropologia Mediterrânica.
E pronto, eles acharam, já tinha algumas coisas publicadas, tinha o doutoramento praticamente terminado. Ele terminado estava, não estava defendido, mas enfim, era quase como se estivesse. No fundo foi uma espécie de pós-doc quando ainda não havia pós-docs. E tive 3 anos. Bom, e aí como é que é dizer, fenece, se não falece, o adolescente rebelde, digamos. Vila Verde, rebelde. Vila Verde, o rebelde. Retrato de jovem enquanto rebelde. E é aí que sou, ou uns diriam, os psicanalistas, um psicanalista que eu consultei uma vez em Paris, diria que eu, enfim, tinha finalmente feito as pazes com o mundo como ele é, ou dito pelo Vila Verde, o resto de rebelde do Vila Verde, que eles me corromperam. Corromperam pelo bem, pelo acolhimento, pelo tratamento igual, pela paridade, pela abertura, por uma democracia de base, só para nós, naturalmente, verdadeiramente ateniense. Exatamente, os outros estavam lá fora. Quer dizer, os outros estavam lá fora. Era de tal maneira que a Senior Common Room do colégio, portanto, dos séniores, onde, aliás, só os mais impertigados iam, o Hermínio e eu íamos sempre para a Junior, mas quando um Junior precisava de falar com um professor que estava na Sénior, não entrava à porta. Ficava à porta a fazer sinais para ver se o professor saía ou, eventualmente, ele dizia, entre. Mas ele não entrava sem ser convidado. Hoje não sei como é que é, já acho que está um bocado... está um bocado abandalhado. Mesmo está cheio de americanos e de japoneses, e, quer dizer, já não é bem o que era. Não, eu tive algumas... Foi uma epifania completa. Aliás, já tinha tido uma, não vos contei, não há tempo. Já tinha tido uma... Portanto, foi por etapas. Tinha tido uma epifania no verão de 75, completamente. Em que eu vivi com o António Alçada Batista no alto da Serra de Sintra e a cavar batatas. Eu trabalhava, ele ficava lá. Eu ia à cidade e dizia, vou a Portugal e volto já. Quer dizer, vamos fechar a fronteira à noite. Fechávamos o portão dessa casa ardeu, já não existe, era uma maravilha que ele tinha arranjado lá pelas suas relações sociais. E aí tive uma epifania. Cavava a terra a libertar-me de fantasmas, quer dizer, realmente. Pensava nos meus colegas que não assim, e depois via as batatas e as favas e as ervilhas e ainda continuei, isso durou quase 2 anos. Depois fui viver em Sintra com a Silvina quando ela veio e estava ali, publicámos um livro com o Loureiro sobre a utopia camponesa, depois da utopia operária, que é esse livrinho, exatamente, tem muita coisa sobre a utopia operária. Enfim, é a minha despedida, o meu luto. É o meu luto. Enfim, foi um luto muito difícil, ainda não está completamente acabado. Tu, nessa altura, quando foste para a Inglaterra, já tinhas também uma ligação ao GIS, portanto, a tua ligação Tinha, ao GIS exatamente. Eu fui convidado para o GIS em 75. E isto passava-se, fui para a Inglaterra em 76, em novembro de 76. Demorou um pouco e tal, novembro de 76. Exatamente, novembro de 76. Foi. Não, isso, sim, o Nicky tinha 6 meses, deitadinho lá atrás no carro, no Peugeot. Tive sempre muitos Peugeots, agora é que já não tenho. E era dado pelos meus sogros franceses. Ficou ao lado a marca francesa, é isso e as ostras e os escargots e tal, os queijos, essas coisas boas da França. A França é um país absolutamente fantástico, onde eu não fui feliz, quer dizer, e pronto, ficou-me assim um bocado. Fernando Gil, aliás, é que me explicou. Um dia disse, mas eu dizia, tem esta coisa com é natural, quer dizer, eles também nunca fizeram nada por ti, quer dizer, nunca deram um passo, quer dizer. Ele, apesar de tudo, acabou por ter uma boa carreira em França, mas também muito difícil, muito fechado. Uma observação sociológica. Um imigrante, um exilado, um expatriado, os expatriados e os exilados, normalmente de classe média e às vezes para cima,
podiam namorar e casar, eventualmente, em Paris. Mas normalmente era ou com estrangeiras ou, na melhor das hipóteses, com provinciais. Aquilo que se chama les provinciales. Com uma parisiense, não conheço nenhum. Eu próprio, a Silvino, era uma provincial. Que tinha vindo de Limoges, atraída pelo maio de 68, já tarde, porque esse maio de 68 ele ainda era muito jovem, mas vi logo a seguir e tal, fazer a sua licenciaturazinha e tal. Não conheço ninguém, deve haver, claro, sempre uma exceção. Mas ou seja, um homem de fora nunca estava ao nível das mulheres de dentro. Não é? Portanto, a gente arranjava-se com as mulheres de fora, digamos. As mulheres semi-dentro, semi-fora, não é? Digamos. Eu escrevi um grande texto, quer dizer um texto comprido, em francês, a pedido, que nunca foi publicado, nem será, mas que se chama Les Charmes de l'Exil, escrito em francês. E que é um bocado sobre os bárbaros rodeando, quer dizer, a fortaleza. E eles lá dentro. Nesse aspecto é muito diferente da Inglaterra, de facto. Na Inglaterra, bom, Oxford não é Inglaterra, não tem nada a ver. Pouco tem a ver com Cambridge, quer dizer que já é outra, deve ser uma coisa. Bom, enfim, imagino que seja semelhante. Mas é isso. Bom, e depois um cosmopolitismo total. Não é? Quer dizer, as nacionalidades não interessam. Umas erudições absolutamente extraordinárias, onde um dia a Silvino ficou, aquilo tem uns cerimoniais, então eles têm um cerimonial ao jantar que se chama high table, e nos colégios antigos as mesas são efetivamente, há uma mesa com 2 degraus acima da estudantada, tudo em comum, mas com a diferença marcada. No nosso colégio não, porque era um colégio moderno, mas estava separada, estava posta assim, enquanto que as outras estavam assim, e era muito simples, tinha um mínimo do ritual, mas nesse ritual incluía um procedimento que era, a gente, quando acabava, digamos, o prato principal, toda a gente se levantava, eles tiravam as capas, os de fora não usam, mesmo os que são académicos, tiravam as capas e íamos tomar a sobremesa, o vinho do Porto e o vinho de Madeira, os melhores vinhos que eu bebi do Porto da Madeira que eu vi na minha vida, eram os da Cave de St. Anthony's e de outros colégios de Oxford, e as pessoas mudavam de posição para socialize, para socializar, e a minha mulher foi parar ao lado do Japanese scholar, um senhor já de uma certa idade, já não sei como é que ele se chama, Story. E então, quem é a menina e tal, e ela, acho que uma vez que lhe perguntaram isso, disse, então, e você também é investigadora? E ela disse, no, I'm just a white. I'm just a wife. Mas nesse dia estava bem disposta e disse que não, que era a wife do Portuguese Fellow. E ele disse, português, então você deve conhecer com certeza Venceslau de Moraes. Eu tinha já dado alguma educação portuguesa, mas ainda não tinha chegado a Venceslau de Moraes. E ele disse, sabe, eu tive que aprender português, porque Venceslau de Moraes é uma fonte importante para o Japão. E quando ela me contou, eu disse, ora bem, erudição é isso. Está ali uma fonte em português, vou aprender português. Então vamos retomar muito bem. O teu percurso. Exato, eu entrei para o GIS, a convite, imagino, do professor Cedas Nunes, mas intermediado pela minha querida amiga Eduarda Cruzeiro, a quem eu apenas pus uma condição. Nessa altura eu vivia lá em Sintra, para lá de Sintra, perto de Nafarros, e a condição era que não tinha obrigação de vir todos os dias, que viria quando tivesse aulas no ISCTE, mas o resto do tempo eu preferia ficar lá, e que até trabalhava melhor e escrevia melhor, etc. Em Oxford ainda, finalmente, no último ano, disse, bom, é agora ou nunca, fui buscar a tese e tal como ela estava, dei-lhe uma pincelada no francês. Foi feita lá, a Fundação Gulbenkian deu-me o seu primeiro apoio, 30 contos, creio eu, para pagar a datilografia da tese, lá de umas senhoras lá em Oxford, que não sabiam muito bem francês, mas quer dizer, foi moroso. Pronto, e entreguei a tese em 78, portanto, logo no princípio do meu último ano em Oxford, e
E depois defendi, em maio, em Paris, uma sessãozinha muito discreta de alguns amigos e tal, com o Pierre Villard, o grande historiador francês de Portugal, Albert Silbert, e para a dimensão rural, que já na altura estava desenvolvida e que tinha sido o meu primeiro motivo de investigação, a propósito da questão da reforma agrária, um grego chamado Kostas Vergopoulos, que era realmente um economista político e social do mundo rural, grego, mas não só, tinha uma teoria, portanto, na linha digamos, do neopopulismo, que eu depois trabalhei como sociólogo rural, na base dos russos, do Chayanov, etc. O meu mal foi interessar-me sempre por tudo, e depois acabei por não me concentrar numa coisinha só que me desse uma imitação de prémio Nobel. Não, mas não estou arrependido. E quando fui para Oxford, interrompi, digamos, no pressuposto de que, voltando, reintegraria. Bom, e assim aconteceu. Voltei para o ISCTE do ponto de vista da docência e para o GIS do ponto de vista da investigação. Nessa altura já não fui dar história, porque entretanto, e justificadamente, a professora Miriam Alperno tinha ficado com as cadeiras de História enquanto eu estava fora, e como se diz, quem vai ao mar não guarda o lugar, não é? E ela ficou com a História e procurou-se o que é que eu ia. Em Oxford eu já tinha desenvolvido, digamos, comecei-me a afastar da História pelos estudos Social Studies, Social Sciences. De facto, se alguém me perguntar o que é que eu sou I am a Social Scientist, no sentido, realmente, tenho uma boa base em História, uma base em Sociologia, um bocadinho em Ciência Política, e agora ando a aprender Psicologia Social. Portanto, um cientista social, multímodo, com os inconvenientes de uma especialização incompleta. É o preço. Às vezes descubro a pólvora que já tinha sido descoberta, pronto. Mas qualquer não é pior, quer dizer, não é pior. Pelo menos descubro qualquer coisa e digo, fantástico. Bom, depois descubro que alguém já tinha descoberto isso antes e disse, bom, então não deve ser uma má ideia, afinal, não é? Não sendo é porque a originalidade, digamos, é tricky, exatamente, é tricky. É interessante isso, essa flexibilidade de uma formação em História e poder dar um curso de Sociologia, então não havia uma cerca... Não, o ISCTE era fantástico, porque era um curso em construção, literalmente, era um curso em construção. Nós éramos todos iguais, praticamente não havia nenhum sociólogo de base, de formação. João Ferreira de Almeida sabe em Direito, quer dizer, é um autodidata em Ciências Sociais. E todos os outros, os mais próximos eram os que vinham da Economia, como Madureira Pinto. Boaventura Sousa Santos, licenciado em Direito e com trabalho e publicações, quer dizer, em Direito, não digo das obrigações, mas pouco menos. Quer dizer, tem uma coisa muito boa sobre a abolição da pena de morte em Portugal, em 67, creio eu, mas tem publicações de Direito como é que se chamava aquilo? No Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que era, aliás, um ambiente onde ele tinha uma posição, enfim, marginal, mas muito conservador. Ele pertenceu àquela coisa do CAD, do CADC, do Centro Académico Democrata Cristão. Digamos, ele vem daí, não é? E descobriu informação de Bolívar Lamounier e descobriu, digamos, o marxismo e doutrinas semelhantes no pior sítio possível para o descobrir, que era o campus de Yale, onde Bolívar Lamounier também estava, e o conheceu quando ele desembarcou. E depois fez o seu trabalho de campo no Brasil, isso vocês já sabem, ele já contou. Mas ele contou quem é que imprimiu a tese dele? Não contou. A tese dele nunca foi publicada. Existe uma versão mimeografada que ele mostrou, que eu vi, feita materialmente pelos que são dominicanos de Cuernavaca. Exato, claro. Ele contou-nos que tinha lá estado, mas não falou da tese. Não? Foram eles que imprimiram a tese dele. Portanto, Ratzinger tinha razão, que a teologia da libertação
não é um bom caminho, não leva ao bem, ou como ele chamou agora, ao centro do catolicismo, whatever that means. Exatamente, porque não é? Há assim umas coisas que podem, mas esta era mais, quer dizer, acho que levava para fora. Ivan Illich, não sei se ele estava lá na altura, foi aí que foi feito. Bom, quer dizer, digamos, é a origem intelectual dele e é totalmente respeitável, como é evidente. Voltando a mim, pronto, e quando regressei, regressei um académico, estava completamente desligado da atividade política. Portugal estava a construir a sua democraciazinha, parecia muito bem, depois viu-se que muito mal, mas é fácil dizer 30 e não sei quantos anos depois. Na altura, eu penso que aliás até estava muito bem, depois é que se foi tornando mais complicado. O Partido Socialista, enfim, teve a ingrata missão histórica de desfazer a Revolução. Pronto, tem sido uma chatice até hoje, porque enfim, não devia ser a sua, mas não é a primeira vez, porque a social-democracia alemã, quer dizer, também passou por aí, e outras. E foi as aulas no ISCTE fantásticas. Não havia problema nenhum, quer dizer, eu não sei quem é que dava sociologia de trabalho. Quem fez a sociologia de trabalho do ISCTE foi João Freire. João Freire tinha feito, enquanto era guarda noturno num hotel em Paris, inscreveu-se sem dizer a ninguém. Eu só soube isso muito mais tarde. Eu dava-lhe umas sabatinas e tal, e ele bom, conscienciou-se com ele, tem isso tudo contado, portanto, e vocês vão falar com ele contará. Enquanto lia, enfim, se atualizava, recuperava o tempo perdido em relação ao marxismo e companhia, foi, sabiamente, inscrever-se em Sciences Po, e fez o curso de Sciences Po. Os 3 anos de Sciences Po, quer dizer, o João tem uma base muito sólida. Portanto, provavelmente de sociologia francesa clássica, deve ter sido o único sociólogo português que leu Raymond Aron. Tu leste? Sim. Pô, não, tu leste alguma coisa, vai lá, mais do que eu então. O Raymond Aron, eu só comecei assim a achar que devia ser mais interessante do que eu julgava quando me apercebi de que o Ionelson tinha feito doutoramento com ele. Exatamente. E o Bourdieu? Exatamente. E o Bourdieu, evidentemente. Ora, tu ainda não Não sabes foi. o que é que vinhas dar depois já. Vim dar sociologia rural, não é? Ela tinha perguntado como é que se improvisava um sociólogo improvisando. E o que era a matéria de sociologia rural? Era, quer dizer, sociologia rural, não me faças pensar nisso outra vez, era infinita. Bom, e com o exemplo português, ainda muito vivo, enfim, numa reestruturação final, digamos, para descobrirmos, nomeadamente, a modalidades, escrevi várias coisas sobre isso, até uma ou duas nunca publicadas na íntegra, sobre o que nós chamamos a agricultura a tempo parcial. Quer dizer, a combinação, aliás, clássica, Lenin já tinha encontrado isso na Rússia, mas aqui, duradoura. Justamente tive essa discussão uma vez com Godelier. Godelier dizia, c'est une transition. Il disait, non, ce n'est pas une transition, c'est un système en lui-même. Quer dizer, distribuindo entre o marido e a mulher e os filhos, portanto, toda a ideia da economia familiar. Os populistas russos, o Chayanov em particular, mas uma espécie de discípulo longínquo, um polaco chamado Tepist, Marxisme e Agricultura, portanto, compreender, digamos, a especificidade da agricultura camponesa, o que permitia, simultaneamente, dizer algo sobre o latifúndio e o proletariado rural, que em Portugal é uma figura histórica fantástica e que é ainda os restos disso são uma parte muito significativa do eleitorado comunista, que tinha passado de um libertarismo no princípio do século, no tempo da República, passou com armas e bagagens, quer dizer, para o PC, e que ao mesmo tempo forneceu durante décadas, talvez quase um século, mão de obra para as fábricas, quer dizer, aqui portanto, da cintura vermelha de Lisboa, desde a Amadora, quer dizer, até Vila Franca, e passando, quer dizer, para a margem esquerda, sobre a qual, aliás, há um belíssimo livro de uma geógrafa, a margem sul do Tejo, que ainda hoje tem 4 ou 5
câmaras comunistas. Enfim, até Setúbal tem umas 6 ou 7, quer dizer, exatamente, mas as 4 aqui em frente, que fazem o frente de mar, são, ainda hoje aguentam um prefeito comunista e que fazem o seu trabalho, hoje muito bem feito, certamente melhor que todos os outros, com as exceções habituais, de regra. Portanto, a questão agrária em Portugal por si só era um tema, mas nós fazíamos realmente uma sociologia rural, uma sociologia da agricultura, do abandono da agricultura, da articulação do urbano com o rural. O curso começava, não sei se o primeiro, mas quando estabilizou, começava com textos de Orlando Ribeiro sobre o campo e a cidade. Quer dizer, o rural só nasce quando nasce o urbano. E, portanto, é uma articulação desde o início. E, portanto, a ideia foi sempre conservar essa relação. Ainda outro dia eu expliquei, com muito êxito, as pessoas perceberam perfeitamente lá no Porto, como é que o campo foi destruído, não porque tivesse sido abandonado, mas porque foi invadido, com a periferização. E as casas entraram pelo campo e pelas hortas, quer dizer, e foram destruindo o ânimo. Isto era a propósito do rendimento mínimo em Gaia e Gondomar, populações desestruturadas por esta penetração, esta invasão. Tínhamos o tema, quer dizer, escrevemos um livro com João Ferreira de Almeida e Eduardo Freitas sobre as estruturas agrárias, acho que é assim que se chama, em Portugal, um livro que esgotou na altura, cuja introdução teórica é minha. Enfim, nós não assinámos as partes, mas enfim, basicamente é minha, com tudo o que eu tinha trazido de França e de Inglaterra, e enfim, a introdução desses temas, traduzido do francês, de uma tradução Samir Amin, do texto clássico do Chayanov sobre o modo de produção camponês. Portanto, ele dizia, há um modo de produção camponês em si mesmo, quer dizer, não é? E não era, havia matéria, nunca ninguém se queixou de falta de matéria, era mais o contrário. Mas, Manuel, acho que era a altura boa para encadear os teus temas de pesquisa e de publicação. Ora bem, eu sou... A partir daí, não é? Das publicações é relativamente fácil. Hoje eu já percebi qual é o meu sistema de publicações. Há a minha pesquisa, e há, que deve ser quase metade, as solicitações. Muitas solicitações. Que desviam, quer dizer, mas... e tenho, sei lá, poucos temas há que eu não tenha tocado. Até a educação, por exemplo. Tenho um texto sobre a escola hoje, a pedido do Novo, por exemplo, que é o reitor. O meu reitor, na altura, não era meu reitor, mas tínhamos uma boa relação e pediu-me. E a esse propósito, tenho esse livro do Sucesso e Insucesso, é uma solicitação vinda de quem vem, isto é, da Gulbenkian, irrecusável, e, portanto, eu tive que inventar, quer dizer, o formato com o Alexandre Castro Caldas, foi o meu principal interlocutor para fazer aquilo. Mas infinitas, agora é uma questão de ver, quer dizer, sei lá, a introdução, aquilo que acabou por funcionar como introdução dos itinerários do ICS, que é este sobre a investigação científica, a investigação como profissão e como vocação, que é uma glosa weberiana, explícita e deliberada, nasceu de um convite do Nova, reitor, para eu fazer aquilo que se chama aqui em Portugal uma oração de sapiência. É o discurso académico de abertura do ano escolar. E eu o fiz, tem uma parte de política científica, com algumas críticas que o ministro naturalmente não percebeu, nem ouviu, nem quis saber, porque tendo sido, em todo caso, um amigo próximo, tornou-se um bocadinho surdo a qualquer proposta. Até me inspirei bastante do que eu conheço, o mal da organização do sistema científico brasileiro, que evidentemente tem a seu favor a escala, mas, por outro lado, quer dizer, a seu desfavor teria digamos, os recursos proporcionais menores. Hoje Portugal faz mais doutores per capita do que o Brasil, o que é uma novidade, porque não fazíamos, é recente, mas é normal, quer dizer, digamos, seria normal, etc. e espários.
Mas temos uma organização que eu acho muito indiferenciada. Tenho a certeza que o professor Mariano Gago não só discorda, como tem 1000 explicações convincentes para me demonstrar que eu estou equivocado. E talvez esteja. De qualquer maneira, não faz mal a ninguém, até porque está tudo dito muito, enfim, suavemente e tão elegantemente quanto possível. Mas, quer dizer, metade das coisas que eu tenho escrito nos últimos anos são solicitações, que às vezes me fazem sair do meu. O resto, como é que funciona? E respondo também à pergunta como é que se inventa um sociólogo. Porque eu sou um cientista político, também, se eu quisesse. E sou sócio, aliás, da associação, e até já fui convidado para os corpos gerentes, tenho artigos, enfim, quase mainstream. É tudo mainstream menos as conclusões. As conclusões é que faço questão que não sejam. Mas o resto quer dizer, tem análises fatoriais, regressões lineares e mostra a variância explicada do modelo, quer dizer, portanto, com a ajuda das colegas que fazem lá o SPSS, eu até já sei o que pedir. Já sei o que pedir. Faz-me aí não sei o quê, força-me aí a rotação. Quer dizer, já sei isso. Porque eu gosto. Minha mulher odeia-me. Perdes tempo a fazer essas porcarias que ninguém lê, que não interessam a ninguém. Que estatísticas. Ela é uma historiadora de arte e artista, de modo que tem um problema com as estatísticas. Mas eu não tenho problema nenhum com as estatísticas, sempre adorei. E como é que isso acontece? Bom, porque estas disciplinas são suficientemente moles para que nós as possamos aprender em qualquer altura da nossa vida. Não é como a física, evidentemente, e não é como o violino. Não é? Violino, quer dizer, se aos 15, 20 anos não tocas bem, nunca vais tocar bem. Aqui não, quer dizer, graças a Deus, metade dos autores são comuns. Metade dos autores são comuns. Quer dizer, os clássicos são todos comuns. A primeira pessoa que descobriu que os solteiros e viúvos votavam menos do que os casados foi o Durkheim, quer dizer, exatamente. Portanto, quando hoje, quer dizer, vem um colega meu aqui de um lado mostrar-me isso, quer dizer, please, me poupa, quer dizer, não é? Portanto, não é preciso toda aquela... Não, de onde é que vem a fantasia da ciência política? Vem dos números, exatamente porque há as eleições, portanto, é um bocado como a demografia, quer dizer, há muito número, então, quer dizer, mete-se aquilo tudo bem no computador, carrega-se nas teclas adequadas, quer dizer, e saem coisas. E às vezes também há algumas hipóteses. E eu continuo, e tenho muita coisa debaixo do braço, e tenho muita coisa de Oxford. Oxford, do ponto de vista da produtividade, Oxford eram 8 horas para dormir, 8 horas para viver, 8 horas para trabalhar. E 8 horas seguidas de trabalho intelectual, normalmente, é mais do que uma pessoa aguenta. Às vezes a gente faz 10 horas, 12 horas seguidas, mas no dia seguinte tem que dar uma descansada, não é? É muito ali, só, mais nada, só em todos os sentidos, só aquele trabalho e só a pessoa, quer dizer, não é? E com, digamos, toda a informação praticamente ao alcance da mão, mesmo antes da informatização, porque não estava informatizado. Eu depois tive um intervalo, me entretive a informatizar a Biblioteca Nacional. Era essa parte. Pois, já a conto. nível das tuas atividades. Isso foi a única coisa boa da minha carreira política até hoje. Em meados dos anos 80. Foi de 85 a 90. Estavas no ISCTE ainda? Estava ainda no ISCTE. Portanto, depois, em 82, fui-me afastando do ISCTE quando o ICS foi oficialmente criado como uma unidade orgânica da Universidade de Lisboa e foi criada a carreira de investigador. Eu não sou da mesma carreira que eles. É uma carreira paralela em todos os sentidos, mas eu sou investigador. Inclusivamente, a indicação exclusiva, posso não fazer rigorosamente mais nada e não dar aulas, e neste momento, por exemplo, já não dou. Deixei de dar aulas de graduação em 87 ou 8. Deve ter sido porque já não aguentava. Estava na biblioteca, continuava a ter aqui umas coisas e eu próprio me sentia mal, porque não tinha tempo para preparar, era obrigado a faltar, porque de repente tinha, quer dizer, que ir ao ministro ou que ir ao Porto, quer dizer, bom.
e desisti e nunca mais dei. Quando saí da biblioteca, voltei a dar no ISCTE mestrado. Uma coisa que eu gostava que se tivesse chamado Filosofia das Ciências Sociais, de propósito e para chatear, mas que a Miriam se opôs determinantemente, considerando que isso era metafísica. Estou a citar. E então ficou Introdução às Ciências Sociais, ou Teoria das Ciências, não sei, já não lembro. E daí isso, durante 2 ou 3 anos, obrigou-me a reatualizar, lá está, a ir refazer leituras, outras leituras novas. Fui sempre mais atrás dos objetos. Atrás dos objetos. Quer dizer, os camponeses apareceram, quer dizer, e então fui atrás deles. Vinha dos operários, quer dizer, depois encontrei os camponeses, fui atrás deles. A certa altura eles levaram ao Estado de Providência, ao welfare state, aqui em Portugal, por causa da história da articulação e das pensões, do sistema de pensões, dos velhinhos que iam para que se jubilavam, como é que vocês dizem? Se aposentavam, não é? Que iam para a aposentadoria, mas que ficavam a trabalhar, e as esposas que tiravam o leite. Se a senhora morre, que é raro, não é? Porque nós é que morremos em geral, digamos, somos poucos os que assistimos à morte. Sim, mas nós não sabemos porque não estamos cá para ver. Portanto, vocês dizem que morrem, quer dizer, mas eu não acredito quando vir. Mas quando, excepcionalmente, a senhora morria, isto foi-me explicado por à porta da casa que eu tinha em Sintra, deixou de ter vacas, porque não havia ninguém para mugir. Ele disse que não havia ninguém para mugir, e eu nem sequer lhe perguntei, então, e o senhor, porque é que não? Porque não? Porque não? Porque na divisão sexual do trabalho, não é? A divisão sexual do trabalho não cabe aos homens, quer dizer, se calhar um dia ele poderia, mas não se via. Então mudou de tipo de gado, quer dizer, e pronto, e readaptou a estrutura da sua mini exploração agrícola, e isso, aliás, continua. Ainda no fim de semana passado, uma senhora lá no Alentejo me explicou, dizer que as pessoas, quase tudo aposentado, com aposentadorias, enfim, que em Portugal são muito baixas, da ordem dos 300, 400 euros, subsistiam porque faziam muita autossubsistência e até alguma venda, alguma especialização. Ela própria tinha uma mini fábricazinha de queijos, requeijões e mais não sei o quê. E agora estava com problemas porque não vendia, porque as pessoas não compravam. Estavam a entesourar. As pessoas estão a entesourar. E em Portugal quem mais entesoura é quem menos ganha. Devem ser uns lá os de cima que entesouram e os do lado de baixo. Os do meio, quer dizer, chapa ganha, chapa gasta, pelo menos estou a falar por experiência própria. Não sei se quererás sobre a Biblioteca Nacional referir ainda algum aspecto que te pareça relevante nessa tua trajetória. A biblioteca foi uma experiência super interessante, à qual eu, a certa altura, mesmo tive que resistir. Gostei de lá estar, gostei de sair, correu tudo bem. O meu objetivo principal, que era a informatização, foi conseguido, não só da Biblioteca Nacional, mas do sistema de bibliotecas. Isso existe hoje, chama-se a Porbase. Foi feito no meu tempo, com uma colaboradora notável chamada Luísa Cabral, No Family. No Family era a family do João Serra, do Bonifácio Serra, foi casada com o Serra. Foi uma experiência ótima e foi a única coisa boa da minha carreira política. Porquê? Porque depois de voltar de Inglaterra, continuei a manter-me completamente afastado, não escrevia em jornais, ninguém me perguntava nada e eu também não ia dizer, e estava muito, muito, muito dedicado, não tanto, enfim, acho que posso dizer, vocês conhecem, dedicado não tanto à carreira, mas ao trabalho, quer dizer, às coisas giras, ótimas, gratificantes, tinha para fazer, e a carreira ia acontecendo, quer dizer, naturalmente fui dos primeiros a doutorar, cheguei, foi muito engraçado porque eu estava indigitado para presidente do Conselho Científico do ISCTE, que era minúsculo, éramos 4 ou 5, tínhamos que pedir pessoas emprestadas porque não tínhamos o número mínimo. Sim, aquele Pina Prata, quer dizer, vocês não se lembram dessas histórias. O João ainda não estava doutorado, o Madureira Pinto ter-se-ia doutorado entretanto, mas estava no Porto, e
Havia a Miriam, mas que enfim, era uma historiadora, e havia o senhor da matemática, que depois morreu, Lajinha, éramos 4 ou 5, o Morteira, economista, e na verdade o único sociólogo era eu. E também foi nessa altura que íamos criar a APS, a Associação Portuguesa de Sociologia, por forte incentivo dos americanos, várias vezes, sobretudo um homem chamado Harry Mackler. Ele vinha, tens que fazer e tal. Bom, vamos fazer e tal. Tio João, depois o João acabou por ser o presidente. Porque entretanto, eu fui convidado para a biblioteca. Em 1983, um homem, uma figura muito importante em Portugal e que era um grande amigo, sendo uma pessoa muito particular, de quem muita gente não gosta, por isso mesmo, que é o Pacheco Pereira, ele me trouxe-me para a política, para apoiar o Dr. Mário Soares, ali na altura de 83, basicamente apoiar o Dr. Mário Soares contra o Partido Socialista. Digamos, dentro e contra, que era uma coisa que eu sempre tinha rejeitado e que todos os meus instintos figadais, quer dizer, me disseram que não se deve fazer, que é trotskismo, que é essas coisas todas, porque eu tenho todos os defeitos, mas nunca fui trotskista. Quer dizer, realmente fui tudo, mas trotskista nunca. E essa ideia do dentro e contra, que aliás é uma ideia comunista, quer dizer, antiquíssima da infiltração e não sei o quê, que eu também tinha feito com os jornalistas, que fazíamos tudo o que podíamos e muito bem, e minávamos a sociedade, e um dia, quer dizer, saíamos nós do bolo, ou como os mafiosos, os gajos do bolo, não é? E ele convidou-me e fui ao Porto apoiar o Dr. Mário Soares, que eu conhecia muito bem, mas à distância, inclusivamente tinham encontrado várias vezes em Paris, quando ele próprio esteve isolado. Tínhamos um grande amigo comum, que é o sobrinho dele, cineasta, que continua a ser meu grande amigo, e só não é mais por causa do tio, porque às vezes eu digo coisas, enfim, que ele, como sobrinho, não aprecia. Eu lembro muito bem, e conheço muito bem o Dr. Mário Soares, e, enfim, exatamente, conheço muito bem, acho que conheço muito bem as qualidades e também os poucos defeitos que ele terá, mas que a certa altura podem tornar-se grandes. Poucos, mas às vezes grandes. À parte disso, é um maior sedutor de mulheres, cães, gatos, homens, tudo. Põe a mão na perna, mesmo dos homens. É difícil resistir. E então um dia, ao fim de... Pronto, e entramos, entretanto fizemos um grupinho político, felizmente durou pouco tempo, o Clube da Esquerda Liberal. Bem, os franceses acharam uma expressão genial, acho que eles também já depois tiveram une gauche libérale, que é fácil de definir. Para mim, eu continuo a ser da esquerda liberal, isto é, liberal em política, porque como é que é dizer liberal em política e igualitário em esquerda, no social, na economia. Igualitarista e liberal em política, neste momento, por exemplo, eu considero que teria sido muito melhor para Portugal e para todos nós, que em vez de nos meterem um imposto sobre o ordenado, nos tirassem o ordenado. Portanto, mas que o Estado, em particular este governo, metesse no bolso o meu dinheiro para fazer com ele o que ele quer e que normalmente não é grande coisa. Então era preferível que não houvesse dinheiro. Esse dinheiro está a morrer, não existe, pronto. O 14º mês que a gente tinha deixou de ter, ponto final parágrafo, são 7% do nosso rendimento, não é pouco, enfim, mas isso podia ser modulado e deveria naturalmente ser modulado, pronto. Mas não, claro, em vez de aumentar o IVA, quer dizer que vai evidentemente diminuir enfim, vai ser mais um empecilho ao desenvolvimento económico, quer dizer, cortava na despesa. Nesse sentido sou cada vez mais liberal, devo dizer. Mas enfim, isso é conjuntura. Fundámos esse clube, foi engraçado, era uma ideia engraçada. No fundo, a certa altura, era um bocado uma espécie de centrismo radical e muito antipartidos. Muito antipartidos. Muito contra a organização partidária e os seus alçapões oligárquicos, quer dizer, Michels rides again,
e nunca deixou de ride, quer dizer, por mais que a gente pretenda, quer dizer, reinsuflar vida naqueles corpos tendem de facto, quer dizer, para a mumificação naturalmente. Bom, como prémio dos meus trabalhos, Dr. Mário Soares, a certa altura, a pessoa que ele tinha nomeado para a Biblioteca Nacional era um louco furioso, cujo nome não citarei, é fácil de saber, tencionava reformar o país inteiro a partir da Biblioteca Nacional e não sei o quê, e também lhe tinham dito, era giro informatizar. Ele disse, bom, então eu vou fazer uma linguagem. Dizer de modo que eu penso que ainda esteja, porque ele ainda vive. E então eu cheguei uma vez de férias de França, no princípio de janeiro de 1985, e tinha um recadinho que o Sr. Primeiro-Ministro queria falar comigo. Eu pensei, deve ser uma política isso qualquer. Ligo, a dona Otília, sua secretária, diz-me, agora o Dr. Soares está numa reunião, mas ele quer falar consigo, não sei o quê. Dali a bocado, terri. E eu fiquei ali a olhar para o telefone, à espera e tal. Terri. Parecia quase que o discours amoureux, não é? Do Barthes, quer dizer, do amoroso, do apaixonado, a olhar para o telefone, à espera que toque. Então, está bom, estão de férias. Desculpe, quer dizer, então, bom, tenho aqui uma coisa para lhe dar. E eu disse, então, e o que é? E eu disse, a Biblioteca Nacional. Isso é grande. Isso é um presente grande. Pois é, quer. Disse, vou perguntar a 2 ou 3 pessoas. Mas seja rápido e não sei o quê. Perguntei a 2 pessoas, perguntei ao professor Adélio de Cedas Nunes. Eu nunca fui um discípulo de Adélio de Cedas Nunes. E não digo isso nem com orgulho, nem sem orgulho. Nunca fui. Ao contrário, enfim, da maioria dos meus colegas da minha geração. Foram discípulos, de resto, quase todos, digamos, emancipados, completamente emancipados, mas suficientemente adultos para também não serem contra. Terá havido um ou outro. Bom, desses reza pouca história, infelizmente, porque justamente eu nunca tive problemas, porque quando eu me encontrei com ele, eu, do ponto de vista intelectual, mark my note, do ponto de vista intelectual, eu já era uma pessoa bastante crescida. Dos outros pontos de vista, alguém dirá, mas desse ponto de vista, enfim, eu tinha já visto muito, não é? Sobretudo depois de Oxford, então aí eu estava com a barriga cheia. Ele estava todo contente que eu me tivesse doutorado, entretanto, enfim, o Vasco tinha, a Mena tinha, mas praticamente creio que éramos só nós. E eles não eram muito institucionais. E eu, apesar de tudo, com esta rebeldia toda, fui sempre um institucional. É engraçado, quer dizer, completamente institucional, quer dizer, muito defensor das cores do clube e tal. E então fui perguntar ao Adérito, e ele disse assim, pois, não, o Manuel vai com certeza fazer um grande lugar, só é pena ser tão vaidoso. Que eu acho que é injusto, mas pronto, quer dizer, mas enfim, pronto, tive que ouvir, pronto. É pena que seja tão vaidoso, mas tenho a certeza que vai fazer um bom lugar e tal. E depois foi perguntar à minha mulher, e ela também, enfim, disse que sim, coitada, ela estava pouco, como francesa, estava sempre pouco dentro da realidade. Entretanto, ela tinha começado a dar aulas, ela é professora, e ainda é hoje, no Liceu Francês, aqui em Lisboa. E foi um período ótimo. Eu mantive a vida académica o mais possível, mas, enfim, é fácil de ver no meu CV que há uma diminuição da atividade publicativa, claro, isso há. Até escrevi sobre bibliotecas, tenho um texto que eu incluo, que é um texto, enfim, não será académico, mas é um texto researched, quer dizer, que eu fiz alguma investigação segunda. Bom, tinha a experiência empírica e então li um pouco e escrevi para a França. Se foi publicado, escrevi para a França, numa grande reunião da Biblioteca Nacional de França. Eu ainda inventei um network das bibliotecas europeias para fazer lobby na Comissão e para sacar dinheiro à Comissão. E tive essa ideia, uma vez fomos convidados por Jacques Lang para aquelas grandes cenas à francesa, digamos um Sarkozy avant la lettre,
Mas olha que, como estilado, quer dizer, não era menos. Acabou tudo na Camargue, que é um sítio no sul da França, absolutamente maravilhoso, com cavalos que correm, quer dizer, pelos pântanos, mas aquilo é tudo pântano, tudo, como é que se chama? Sapau, quer dizer, tudo, vocês têm um nome para isso, quer dizer, tudo mangue, sim, como um mangue, e então cheio de mosquitos, pá, acabámos todos escorridos, ele incluído, por uma praga de mosquitos, quer dizer, deste tamanho, faziam, quer dizer, aviões, caças, quer dizer, sobre nós, e nós a fugir. E aí conheci o diretor da Biblioteca Francesa, e havia uns ingleses, e surgiu uma ideia de fazer uma rede. Mas, enfim, vaidoso, sim, mas não demasiado. Então informei-me com os ingleses e com os franceses se eles achavam boa ideia. Ótima ideia, então se vocês quiserem organiza a primeira reunião e não sei o que. Uma reunião fantástica, aquilo tem condições maravilhosas. A secretária de Estado era uma das mulheres mais bonitas de Portugal, de modo que os gajos ficaram todos de arrastos. Hoje é administradora da Fundação e continua a ser muito bonita, só que entretanto passaram 25 anos, mas normalmente as mulheres, once beautiful, always beautiful. É a minha experiência, como a experiência já longa. De modo que foi uma experiência ótima, e a certa altura, por razões pessoais também, porque entretanto entro em processo de desquite, de segundo desquite, quando conheci a minha futura terceira esposa, que continua, portanto já tem 25 anos, digamos. O facto é que sou muito velho, por isso também já deu várias monogamias, não é? Como é que se chama? Isso sou estatístico. Estatística. Uma vez estive nos Estados Unidos, no campus da Universidade de Chapel Hill, qual é? Carolina do Norte. E com Craig Calhoun. Craig Calhoun nós conhecíamos era estudante em Oxford. Bom, isso de Oxford eu podia ficar a falar das pessoas que eu conheci o resto da vida, porque, claro, aquilo era uma plataforma giratória, quer dizer, depois da qual eu escrevo, quer dizer, sei para onde escrever, a pessoa que encontrei, você lembra-se? Bom, às vezes, uns lembram-se, outros não se lembram. Outro dia entrou aqui Peter Hall e eu fui assistir, depois no fim fiz uma pergunta e ele respondeu: Now the question that Manuel raised. Até eu fiquei admirado. A última vez que eu tinha visto era há 15 anos. E os outros todos. Aí está. Porque as pessoas circulam e uns lembram-se, outros não se lembram. Mas conheci, quer dizer, toda a gente, né? A Isaiah Berlin, quer dizer, conheci não. A Isaiah Berlin, vi. Não se pode dizer que conheci. Mas todos aqueles que circulavam por ali. Agora perdi-me, estava lá. Estavas na Biblioteca Você Nacional? tem uma pergunta. A rede, não, mas tinha que sair disso, quer dizer, não, exato, não, está a sair, como é que eu saio? Portanto, razões pessoais, uma certa instabilidade, quer dizer, emocional, para pôr as coisas, enfim, em termos neutros, e também comecei a pensar, bom, mas eu vou ficar aqui para sempre, a situação política, porque eu passei de um governo para outro. Portanto, eu tinha sido convidado Mário Soares, esse governo acaba, e não acaba bem, vem o atual Presidente da República, o Dr. Cavaco, que era uma personalidade completamente diferente, mas que levou esta jovem, que era uma alta funcionária do Ministério da Cultura, de Secretária de Estado, chama-se Teresa Gouveia, e que tinha trabalhado fisicamente na Biblioteca Nacional. E que eu conhecia, Fernando Medeiros conhecia, tratamos por tu, até porque, enfim, ela também não tem idade para que eu trate de minha senhora, e depois eu disse: queres que eu fique? Queres que eu me vá embora? Ai, não, fica e tal. Ela estava um bocado atarantada, até estava contente de ter uma pessoa amiga, e assim foi. Correu muito bem, vou ter que ir embora. Correu muito bem, mas eu também comecei a ver que ficava fora. A situação política começou-se. E começou a haver burburinhos de que ela sairia. E eu fiz uma pesquisa e houve pessoas que me disseram: sim, não é impossível que isso venha a acontecer, etc, etc. E eu antecipei. Havia umas eleições, na quinta-feira, nós votamos sempre no domingo. E então, na quinta-feira, ao fim do dia, eu mandei a carta de demissão. Na sexta de manhã, ela chamou. Ela é muito dura, é muito matter of fact. E então disse: mas porquê que queres ir embora? Eu disse:
esqueci, não consigo pensar em mais nada, é só a biblioteca, mas não é assim tanto trabalho. E eu disse, pá, até sonho com a biblioteca, porque não pode, são 24 horas por dia. E então depois disse, mas tens certeza? E eu perguntei-me para se tinha a certeza, e a resposta era não, não tenho a certeza. Mas disse, tenho. Quer dizer, não, também não sei, não te vais embora, fica aqui sozinha, não, nada disso. Depois viu-se aflita, aliás, não, ela não se viu aflita, porque ela ainda foi corrida primeiro que eu. Eu depois ainda fiquei 4 meses de missionário à espera que eles encontrassem alguém, porque ela é que foi substituída como secretária de Estado da Cultura por telefone, por aquele indivíduo com quem eu ainda fui a despacho uma vez, mas não conto a história, porque não tenho tempo e porque não se pode contar diante de senhoras, pá, tu não imaginas. Sim, exatamente. Ficamos aqui. Já me contaste essa história, mas eu também não vou revelar. Pois, não se pode. Não, Helena, para acabar... Sim, 5 minutos. A sua trajetória tão rica de contato com países diferentes e tudo, e a gente tem uma motivação grande nesse projeto de ver como é que os cientistas sociais se relacionam nos países de língua portuguesa. Então, talvez desse tempo de falar um pouco... Sim, a minha relação com o Brasil, eu já dei para vocês, já tem um relatório que eu fiz da minha visitação. Mas quem sabe falar um pouquinho dessa... Quando é que entrou o Brasil? O Brasil entrou em final dos anos 70, 78, 79. Portanto, eu devia ter acabado, deve ter sido entre 79 e 80, 79 e 80, porque eu voltei da Inglaterra em 79. Apareceu um grupo, Vanderlei Guilherme dos Santos, Fábio Vanderlei dos Reis, Renato Boschi, Sérgio Abranches, e já não é pouco. E talvez ainda houvesse mais um. Ainda havia mais um que eu agora não estou lembrado. E o PERJ Minas, que eles tinham feito uma missão na Europa, e tivemos um encontro, creio que até na Gulbenkian do Eiras. O contacto deles era Manuel Braga da Cruz, um colega nosso que atualmente é reitor da Universidade Católica. Cientista político, historiador cientista político. Todos feitos... Esse sociólogo de Roma, como é que se chama? Da Pontifícia, creio que se chama. E eu tenho que ir embora mesmo. Foi esse grupo. Bolívar Lamounier, claro. Até porque é Bolívar Lamounier que, um ano depois, ele cria lá o instituto dele, em São Paulo, como é que se chamava? Instituto de Desenvolvimento e não sei o quê. Isso, IDESP. Ele cria, organiza uma grande reunião internacional, mas grande, fantástico, de gente, Adam Jaworski, David Easton, e eu não me dava jeito de ir, e então eu disse, mas eu tenho aqui um colega, o Salgado Matos, mas Bolívar insistiu, e eu disse, não, mas eu agora já disse que o Luís Filipe não faz mal, vem os dois, quer dizer, pronto, e lá fui. A minha entrada, eu entrei no Brasil, por Congonhas, nesse grande encontro, onde fiz amigos para a vida, Sérgio Miceli, para a vida e para a morte, o grande crítico literário, embaixador, não, mais novo do que eu, mas que morreu como embaixador e que foi um dos homens da vossa transição, porque ele estava lá conselheiro dos militares, como é que... sim, claro, Zé Guilherme. Zé Guilherme era um amigo que quando eu estive em Oxford mais tarde, quando ele estava na embaixada em Londres, ia à casa dele e falávamos tanto, ou eu falava tanto, que cheguei a ficar a dormir em casa dele porque perdi o último comboio. Exatamente, mas agora não posso perder o comboio. O Brasil começou por aí. E todos estes amigos. Depois fui logo em 82 ao congresso da IPSA, onde eu apresentei, mas quer dizer, não tinha espaço para apresentar nada, apresentei uma coisa que eu sempre trabalhei, outra área, como historiador, que eu nunca larguei completamente, que é o fascismo, digamos, e sobretudo, este era mesmo sobre a caracterização do regime. É um paper que eu tenho, nunca foi publicado. Esse paper nunca foi publicado. Portuguese Fascism in Comparative Perspective. Agora está a traduzir para português. Esse foi escrito em inglês com a ajuda do Jaime Reis. Em que eu apresento, enfim, a minha tese sobre o fascismo português, porque eu sou um dos dois
um dos 2 únicos, creio eu, cientistas sociais portugueses que acham que se aplica bem o título de fascismo ao nosso regime, dependendo um pouco também da definição de fascismo, naturalmente, sim, e dos pontos de... E depois tem sempre um argumento suplementar que eu costumo usar, é que irritava-os, eles não gostavam que a gente lhes chamasse fascistas, então é por isso mesmo que eu lhes chamo fascistas. Ok? Mas a gente faz outra.